Fala galera, beleza? Aqui é o Enio Lopes. A gente vai continuar aí com nossas aulas de introdução ao Microsoft Excel. Na aula passada a gente falou um pouco aí sobre formatação de células, como incluir uma célula, como mesclar uma célula, formatações de fonte, tamanho, tipo de fonte, negrito, itálico, sublinhado, falamos sobre bordas, cor de fundo, cor de fonte e um pouco sobre as opções de alinhamento aí também. Alinhado à esquerda, alinhado à direita, centralizado. Hoje a gente vai trabalhar um pouco com algumas funções. A gente já tinha visto aí a função de soma, função de média. Hoje a gente vai trabalhar com 4 funções diferentes, que é o máximo, mínimo, maior e menor. Bom, vamos separar elas em 2 grupos aí, máximo e mínimo, e maior e menor. Vamos falar um pouco sobre elas antes da gente começar aí. Bom, por que eu separei elas em 2 grupos? Porque máximo e mínimo, eles são opostos aí, então a estrutura como a gente monta elas é semelhante, assim como maior e menor também, apesar de serem opostas aí, possuem a mesma estrutura para a gente escrever a fórmula. Então, a gente separando por grupo fica mais fácil a gente entender o funcionamento de cada uma delas. Primeiro a gente vai começar com o máximo. O que significa o máximo? O máximo, ele retorna para mim o resultado do maior valor dentro de um intervalo. O que significa isso? Vamos pegar aqui então, ó, dentre os valores dos veículos, vamos pegar qual é o valor máximo que a gente tem aqui. Como que a gente faz isso? Função aqui, sinal de igual, máximo. Então, ele já dá a dica aqui, ó. Parecido com o que a gente faz lá no soma ou no média. Coloco o nome da função, abre parênteses e aqui eu coloco o número. Eu posso separando eles por ponto e vírgula, assim como está aqui, ou posso colocar um intervalo. Então, por exemplo, se eu colocar aqui, ó, a célula do 25.000, ponto e vírgula, que é a célula que está o 22.000, ponto e vírgula, a célula que está o 29.000. Então, eu mostrei aqui 3 células de formas individualizadas e eu vou pedir para me retornar qual é o maior valor, aliás, qual é o valor máximo delas. Então, eu tenho uma com 25, uma com 22 e uma com 29. Quando eu apertar o Enter aqui, ele tem que me retornar o 29, que é o valor máximo que a gente tem ali. O maior de todos. Então, ó. Tá vendo? Então, ele pega dentro das células que eu apresentei e vai me retornar qual o maior desse valor. Lembrando que aqui a gente está fazendo um exemplo de pequeno porte, apenas para a gente entender como funciona. Mas eu poderia aplicar esse mesmo procedimento aí a milhares de linhas que o resultado seria o mesmo. Mas, para evitar que eu tenha que digitar linha, aliás, célula por célula, eu também posso simplesmente colocar o intervalo. Então, se eu falar que eu vou pegar aqui de F3 até F5, ele também vai me retornar o mesmo resultado. E assim, eu posso fazer, inclusive, com o intervalo todo aqui dos valores dos carros. Ou seja, o valor máximo que eu tenho aqui dos carros é de 41.000. Vamos só procurar aqui, ó. Então, vamos manualmente olhar. A gente tem aqui, ó, no F7, o valor de 41. Se a gente procurar aqui, ó, nenhuma dessas outras células possui um valor maior que esse. Então, realmente, ele traz o resultado correto. Já o mínimo, ele vai fazer a mesma coisa, porém, ao invés de apresentar o maior de todos, ele vai apresentar o menor de todos. Então, escreve da mesma forma aí. Mínimo, abre parênteses, e aí eu posso colocar as células individualizadas, separadas por ponto e vírgula, ou simplesmente o intervalo. Então,
carro mais barato de todos aqui custa 20 mil. Então, ou seja, vou aumentar a célula aqui para a gente escrever como fica a fórmula. Máximo. E aqui eu vou colocar o intervalo. Mínimo. E aqui o intervalo. Ou, no caso, a gente pode colocar também células separadas por ponto e vírgula. Agora vamos lá para o maior e para o menor. Apesar de parecer a mesma coisa que os anteriores, o maior e o menor, eles trazem um outro recurso para a gente que talvez seja interessante em algumas situações. Então, vamos só ver a estrutura como a gente escreve o maior aqui. Maior. Vou clicar aqui na fórmula para ele me mostrar. Então, tá vendo que aqui, ó, na dica que ele dá, ele traz aqui matriz, ponto e vírgula, K. O que significa isso? Então, matriz vai ser o intervalo, mais uma vez, o intervalo de células que eu quero pegar. E se eu fechar aqui e tentar dar um Enter, ó, ele vai dar um erro. Ele vai falar assim, ó, você inseriu um número insuficiente de argumentos para essa função. Porque tem aquele K que a gente tem que acrescentar. O que é aquele K? Aquele K, gente, basicamente, ele serve aí para enumerar qual a posição que a gente quer do maior. Então, vai significar a posição que a gente quer do maior. Por exemplo, se eu colocar intervalo 1, ele vai trazer o primeiro maior número do intervalo, ou seja, o maior de todos. Então, no caso, ele vai me retornar o 41 mil. Porém, vamos supor que eu tenho um intervalo gigantesco aí e eu quero saber o segundo maior valor de todos os carros. Como que eu faria isso? Com a função máximo, eu não posso, não teria meios para fazer isso daí, porque ele só vai me retornar o maior valor de todos. Já na função maior, eu consigo aqui, modificando o valor do K, pedir a posição do segundo maior ou do terceiro maior e assim sucessivamente. Vamos testar aqui, colocar o número 2. Então, a gente teve 39 mil. Então, vamos procurar aqui, dentro da nossa tabela. A gente tem o 41 e a gente tem o 39. Vamos ver se tem... Ó, então, o 39 está aqui. Vou negritar ele. Ó, vamos olhar todos os outros números. Não tem nenhum maior que 39, exceto aquele 41. Tá vendo? Ó? Só o 41 aqui. Ou seja, a gente pode concluir que o 41 é o maior de todos. E o segundo maior é o 39 mil. Ou seja, com a função maior, a gente consegue, inclusive, ir pegando primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto maior número, isso dependendo do que a gente desejar. Então, a sintaxe dele vai ser a forma que a gente escreve, ele vai ser a fórmula, o intervalo e aqui a posição que a gente deseja. Então, gente, com a função maior e menor, a gente consegue aí não só pegar as extremidades do intervalo, o maior e o menor número, como o segundo maior, terceiro menor, ou também o segundo menor, terceiro menor, e assim sucessivamente. Então, assim, é uma função que acaba sendo mais versátil, porque ela permite a gente não só pegar os extremos, como também
números próximos ali. E conforme eu já falei, com o menor é a mesma coisa. Então, vou pegar aqui o segundo menor número, intervalo, ponto e vírgula, posição. Então, segundo menor número é 22. Terceiro menor número, 24. Então, a gente consegue aí uma versatilidade bem maior com a função maior e menor do que com o máximo e o mínimo. Embora a gente possa utilizá-los também para pegar o maior de todos ou o menor de todos. Certo? Então, a diferença entre eles aí é exatamente essa. Que com o maior e menor você vai conseguir realmente percorrer todo o seu intervalo. Já com o máximo e o mínimo você só vai conseguir os extremos. Tanto o maior de todos quanto o menor de todos. Então, bem tranquilo, não tem muito segredo. Mas pode ajudar bastante essa fórmula aí. Essas fórmulas, inclusive. Mas vamos complicar um pouquinho mais, pessoal. Não vamos parar por aí. Como é algo bem tranquilo, vamos tornar isso um pouco mais interessante. Notem que aqui a gente tem vários fatores que se repetem, tanto nas marcas, quanto nos modelos, nas cores, ou até mesmo nos anos. Imaginem que quando a gente trabalha com uma planilha com várias informações, às vezes a gente precisa filtrar esses dados, a gente precisa conseguir extrair disso daí alguns resultados de uma forma mais fácil, uma forma mais rápida. Então, vamos supor que chega um cliente nesse estacionamento e ele fala, olha, eu quero procurar um carro, mas eu só quero procurar os carros da Chevrolet. Bom, você tem lá uma planilha com dezenas ou centenas de carros para percorrer. Você pode simplesmente ir olhando um a um e separando o que deseja. Você pode filtrar isso sim, o Excel também tem uma função que permite você filtrar esses dados aí, que você consiga mostrar apenas os dados específicos. Porém, sem fazer esse filtro, a gente consegue pelo menos extrair esses valores, ou seja, eu consigo saber quantos carros eu tenho de cada marca, ou de cada cor, ou de cada modelo. Então a gente consegue também extrair as quantidades disso daí através de fórmulas. Como que a gente faz isso? Existe uma fórmula chamada Conte.c. Conte.c. Essa fórmula, ela basicamente vai contar itens de acordo com uma especificação, ou seja, eu vou indicar um parâmetro ao qual ela só vai contar se o item atender aquele parâmetro que eu especifiquei. Como que isso funciona, gente? Então, vamos lá. Vamos estipular aqui que eu vou fazer um conte C. Então, como a gente escreve? Igual conte.c. Vou clicar aqui para ele mostrar para a gente o assistente. Não preciso fazer isso, eu poderia escrever direto também, ó. Então, ele já mostra aqui, ó, conte C, como que é a estrutura dele, ó. É o intervalo, ponto e vírgula, critérios. Então, como a gente já viu, intervalo é aquilo que a gente quer percorrer. Então, se eu quero saber quais carros são de determinada marca, lógico que o intervalo que eu vou utilizar é aquilo que eu vou procurar. Então, ou seja, se eu quero estabelecer um critério de uma marca, o intervalo vai ter que ser a própria marca. Então, eu vou selecionar aqui todas as marcas que eu tenho.
Legal. Agora, ponto e vírgula, eu vou definir o critério. Ou seja, eu vou falar para ele que ele só vai contar para mim quantos carros eu tenho de acordo com o critério que eu especificar. E como que a gente faz esse critério? Sempre vamos utilizar aqui aspas duplas e a gente vai escrever o critério. Vamos lá. Chevrolet. Fecha as aspas duplas. Fecha parênteses. Dou um Enter. Ó, ele trouxe para mim resultado 5. Ou seja, ele está dizendo para mim que dentro desse intervalo aqui a gente tem 5 veículos que são da marca Chevrolet. Vamos fazer esse teste manualmente aqui, ó. Vamos lá. Fiat, Ford, Chevrolet, Volkswagen, Honda, Fiat, Ford, Honda, Chevrolet, 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 Chevrolet. Tá vendo aqui, ó? Temos 2, 4, 5 itens da marca Chevrolet. E aí, a gente pode também alterar aqui, ó. Ao invés da Chevrolet, quero saber quantos da Fiat. 4. Vou pegar o da Fiat aqui, vamos só pintar de outra cor. Então, notem que é uma função bem versátil. A gente consegue utilizar ela aí também para contar de várias formas. A gente pode contar palavras, porém a gente também pode contar números. Ou seja, eu posso contar quantos carros são de determinado ano. Então vamos fazer ali, ó. Vamos fazer um conte C. Vamos copiar aqui. Aqui eu vou modificar o intervalo. Em vez de pegar aqui da marca, eu quero contar o ano, então eu tenho que vir aqui no intervalo que estão usando, certo? Vou pegar os anos aqui, ó. Selecionei todos os anos. Ah, eu quero um carro só do ano de 2017. Então, 2017. 1, 2, 3, 4. Então, notem que essa pesquisa ela tanto vale para palavras quanto para números. Só que não para por aí. A gente consegue trabalhar de uma forma ainda mais ampla com o conte C. Ele não trabalha só com valores exatos. Ele trabalha também com intervalos de números. Ou seja, eu posso falar aqui, vamos supor que eu queira pegar todos os carros que sejam de 2016 para cá, ou seja, maiores que 2016. Como que eu teria que fazer isso? Eu teria que fazer um conte C, intervalo 2016, depois numa outra linha, um conte C, intervalo 2017. Sem sentido, né? Eu tenho que fazer várias linhas para conseguir o mesmo resultado. Eu posso fazer tudo isso numa única fórmula. Então, a gente vai trabalhar aqui com os operadores relacionais. Ou seja, a gente vai trabalhar com sinal de menor ou maior, ou sinal de igual, diferente. Nesse caso, a gente vai usar o valor maior. Ou seja, eu estou falando que todos os carros que forem maiores que 2015, ele vai listar aqui para mim. Então, tem 7 carros que são maiores que 2015, ou seja, depois de 2015. E por que eu usei o maior aqui? Porque a regra que a gente queria era todos os carros que fossem de 2016 para cá, certo? Se eu coloco maior que 2016,
O próprio 2016 não estaria incluso nesse intervalo. Por quê? Porque 2016 não é maior do que ele mesmo, ou seja, ele estaria excluído dessa regra. Por exemplo, ó, você dá um enter aqui, maior que 2016, ele vai pegar 4 carros, vai pegar só os de 2017. Ele não vai estar contando os 2016, que seriam mais 1, 2, 3. Então, ele não estaria contando aqueles carros de 2016 ali. Eu também poderia deixar esse maior aqui e fazer isso aqui, ó, maior ou igual a 2016, ou seja, ele pegaria todos de 2016 ou maiores que 2016. Aí sim a gente chegaria no 7. Então, se eu quiser usar o maior ou igual, eu posso contar a partir de 2016, porém, se eu fizer maior que 2015, ele também funcionaria. Então aí vai o caso de saber quando usar o maior ou maior ou igual. Lembrando que se você quiser de 2016 para cima, você teria que utilizar ou maior ou igual que 2016 ou maior que 2015, para poder contar o ano de 2016 também. Então aí vai muito da regrinha de quando usar o maior ou maior ou igual, menor ou menor ou igual. Certo? A gente pode usar isso aí também para contar o preço ali. Então, posso contar aqui. Vamos lá no valor dos carros. Intervalo. Quero pegar todos os carros que custam menos que 30 mil. Então, menor que 30 mil. Ele vai falar para mim que tem 8 carros menores que 30 mil. Também posso fazer com o sinal de igual. Mas lembrem que quando a gente colocou ali, por exemplo, eu quero pegar 41 mil. Se eu coloco um valor exato aqui, eu vou mostrar que tem 1, tá vendo? Isso aqui seria o mesmo que eu fizer aqui, ó, igual a 41. Então, se eu não deixo operador relacional nenhum, seria o mesmo que eu estivesse colocando aqui um sinal de igual. Agora, eu posso também trabalhar com um sinal de diferente. Ou seja, eu quero pegar todos os carros que não custem 41 mil. Ele vai me retornar 17 carros. A gente tem um total aqui, ó, de 18 carros. Só tem um que custa 41. Então, ele vai me retornar aqui todos os valores que são diferentes de 41 mil. Então, deixa eu fazer aqui, ó. Cont C. A gente tem o intervalo e critério, que é o critério que a gente vai utilizar para realizar essa conta. Como que a gente vai contar? Ele só vai contar quando o critério que a gente especificar for verdadeiro. Certo? Então, bem tranquilo. Não tem segredo. Lógico, exige um pouco de prática, mas assim, nada muito difícil. Com o tempo vocês vão pegar. E vou deixar aí uma proposta para vocês. Vou deixar alguns exercícios para vocês fazerem, baseados nisso que a gente viu nessa aula aí. E é isso, galera. Obrigado pela atenção aí. Até a próxima. Qualquer dúvida é só entrar em contato comigo. E até mais.